Olá! Alguém já parou para pensar em como é feita uma prova que avalia milhões de estudantes universitários no Brasil inteiro? Pois hoje a gente vai abrir essa caixa preta do ENAD e descobrir a verdadeira engenharia super complexa e fascinante que existe por trás de cada uma das questões. E a gente já começa com a pergunta que não quer calar. Afinal, quem é que bate o martelo sobre o que entra numa prova dessas, uma prova que pode simplesmente definir o futuro de cursos universitários no país todo? E olha, como a gente vai ver, a resposta é bem mais interessante do que parece. Para começar, é fundamental entender o tamanho do ENAD. Isso aqui não é só mais uma prova, sabe? É uma parte obrigatória do sistema de avaliação do nosso ensino superior. E os resultados? Bom, eles têm um impacto regulatório direto, para valer nas universidades e faculdades do Brasil. Ou seja, a gente está falando de uma avaliação de altíssimo risco institucional. A credibilidade do exame, a legitimidade dos resultados, tudo isso depende 100% do rigor com que essas provas são feitas. O ENAD, então, é a peça central de uma engrenagem maior, os sinais. E a função dele é dupla. Não é só medir o que o estudante aprendeu, mas também servir como um verdadeiro termômetro para a qualidade do curso que ele fez. É uma fotografia de todo o sistema. E aí vem a pergunta, né? Como é que se garante a qualidade de um termômetro tão importante? A resposta está na sua menor parte, na unidade de medida, a questão, ou como o pessoal da área chama, o item. E olha só que interessante a complexidade por trás de uma única pergunta. Não pode ser só uma decoreba de jeito nenhum. Tem que ser um problema real para ser resolvido, com uma linguagem que não dê margem para dúvida, sem nenhum viés cultural e, o mais importante, tem que ser defensável com unhas e dentes do ponto de vista técnico e pedagógico. Tá, se as questões são tão complexas assim, quem são as pessoas que têm a capacidade de criar isso? E como é que o sistema todo protege esse processo? É aqui que entram duas siglas que a gente precisa conhecer. A primeira é o BNIS. Pensa nele como um cofre, mas um cofre de altíssima segurança. É lá que fica o estoque de questões, o que garante que as provas possam ser feitas ano após ano com a mesma qualidade e segurança. Isso blinda o exame. E quem é que alimenta esse cofre? Aí entra a segunda sigla, o SERES. Esse é o cadastro dos especialistas, os verdadeiros arquitetos das questões. São professores universitários e pesquisadores de todo o Brasil, selecionados a dedo para essa tarefa. E olha, para entrar nesse time, o filtro é rigorosíssimo. Não é só ser um especialista no assunto. A pessoa precisa passar por editais públicos, comprovar que dá aula na área e, claro, passa por um pente fino de integridade para evitar qualquer tipo de conflito de interesse, como ter ligação com cursinhos. E depois de tudo isso, ainda tem um treinamento obrigatório para todo mundo falar a mesma língua da qualidade. Bom, uma vez que o especialista foi selecionado, o trabalho de verdade começa. E cada questão que ele vai criar passa por um verdadeiro circuito de obstáculos para garantir que ela seja perfeita. E aqui tem uma sacada muito inteligente do sistema, que é o incentivo. O pagamento não é por hora de trabalho ou por questão entregue, ele é por questão aprovada tecnicamente. Isso faz toda a diferença, porque desestimula a pressa e foca todo o esforço em criar um material de altíssima qualidade. Esse ciclo aqui mostra a jornada completa. Primeiro, a elaboração, onde a ideia nasce. Depois, essa ideia passa pela revisão de um outro especialista, que é o primeiro grande filtro de qualidade. Em seguida, vem o crivo institucional, a checagem final da equipe do INEP. E só depois de passar por tudo isso é que a questão está pronta para ir para o cofre, esperando o dia de entrar na prova. Ok, a gente já viu que as questões são de alta qualidade, mas ter uma boa questão isoladamente não basta. A gente precisa garantir que a prova inteira seja justa. E é exatamente nesse ponto que a ciência, a estatística, entra em cena. O INAD, assim como o Enem, usa a famosa teoria de resposta ao item, a TRI. Em vez de só contar quantos acertos a pessoa teve, a TRI é um modelo estatístico muito mais sofisticado, que leva em conta as características de cada questão que foi respondida. E para ficar bem claro, vamos pensar na diferença. Na pontuação tradicional, acertar uma questão fácil vale a mesma coisa que acertar uma difícil. Já na TRI, não. O padrão de acertos e principalmente a dificuldade das questões que foram acertadas, tudo isso importa. Isso permite medir de um jeito muito mais preciso o conhecimento de cada um. E é aqui que tudo se conecta. Lembra de todo aquele cuidado na criação da questão? A clareza do texto, a qualidade das alternativas erradas, o rigor do conceito? Pois é, tudo aquilo impacta diretamente a estatística da prova. É esse cuidado que torna a nota final muito mais justa e confiável. Ufa!
Depois de ver toda essa estrutura gigantesca, fica a pergunta: por que todo esse trabalho de bastidores é tão, mas tão importante assim para o país? O resultado é um sistema que se apoia em 4 pilares enormes. Primeiro, a legitimidade, porque quem faz a prova é a própria comunidade acadêmica. Segundo, a sustentabilidade, que garante que nunca faltem questões novas. Isso tudo junto constrói a credibilidade dos resultados. E por fim, a comparabilidade, que nos permite olhar para a educação do país ao longo do tempo e entender para onde estamos indo. E a gente termina com uma reflexão. Se para construir uma única pergunta é preciso toda essa arquitetura complexa de pessoas, de processos, de ciência, o que isso nos revela sobre o que realmente significa criar uma avaliação que seja de fato justa para todo mundo? Fica aí a provocação para a gente pensar.